Olá, torcedor flamenguista, bom dia, seja bem-vindo ao canal. Tô aqui com mais um vídeo com News Sport pós-empate do Flamengo e São Paulo 2-2. Um empate amargo, era pra gente ter conquistado os 3 pontos, mas o Plata dá aquela de juvenil, pelo amor. Mas enfim, agora é levantar a cabeça, sacudir a poeira, juntar os cacos e vamos continuar na briga. É o que dá pra fazer. E hoje secar. Beleza? Crédito de imagem referente a esse corte, o link abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e já chega com o dedo no like porque ajuda demais. Mas o Flamengo deixou a gente nessa situação. Ainda tem campeonato. São Paulo, vamos falar sobre São Paulo e Flamengo, porque o São Paulo abriu a sua série de jogos na Vila Belmiro com esse empate sobre o Flamengo. No comecinho do jogo, uma série de bobagens da defesa do Flamengo, gol do Luciano. Só que o empate veio logo depois, num pênalti no Arrascaeta, que muita gente tá falando que é pênalti Mandrake, que não foi. No critério brasileiro foi, né? O Pablo Maia que encostou, o cara cai e todo mundo dá, foi pênalti. O Pablo Maia chega... O Arrascaeta só diminui o passo para esperar o choque. O Pablo Maia chega meio que atropelando. Foi logo na sequência do gol do São Paulo. Em seguida, não deu nem para comemorar. Aí tá o gol do Arrascaeta, depois o Samuel Lino vai virar o placar, só que aí o Plata é expulso. Uma jogada violenta em cima do Arboleda, é expulso com 22 minutos. Aí o São Paulo fica com a mais, faz mudanças e chega ao empate. Depois quase teve chance de ganhar até. Aliás, o Crespo inventou o Ferreirinha de ala e o Ferreirinha foi, se não o melhor, um dos melhores em campo, né, Arnaldo? A gente até estava comentando, né? Esse time do São Paulo que jogou contra o Flamengo, uma formação meio estranha, o Ferreirinha de ala e tudo mais, não treinou. Foi o treino na lousa, como diria o outro, né? Não teve tempo de treinar depois do jogo contra o Vasco. Teve coisa que funcionou muito bem, o Ferreirinha em cima do Emerson Royal. Outras coisas não funcionaram bem, né? O Bobadilha do lado direito. É um sistema de marcação individual meio basquete que aconteceu contra o Vasco, que deu muito certo contra o Vasco, nem tanto ontem. O Flamengo tem muito mais talento do que o Vasco. Mas o Ferreirinha, especificamente, foi uma novidade, a gente está vendo outra jogada dele aí. De fato, no duelo com o Emerson Royal, ele levou a melhor. Ainda fez um gol, que é raro, né? Esse aí é o gol anulado do Samuel Lino no finalzinho do primeiro tempo, por um pouquinho de impedimento, é uma bola cruzada. Depois eu quero até ouvir o Casagrande falando sobre marcação individual, porque o São Paulo é o único time do Brasil hoje que joga em marcação individual o tempo todo. Não todas as partidas, mas contra os principais adversários. O time se desgasta também por conta disso, né? E quando o jogo rumava aí o segundo gol do Flamengo com o Samuel Lino, quando rumava para a vitória do Flamengo, para a virada, tem a expulsão do Plata, mais uma, né? Mais uma expulsão do Plata, foram 3 recentes. E aí o São Paulo, como você disse, com a entrada da turma do banco, empatou e quase virou, né? Teve chance de virar e o empate acabou sendo, acho que, o resultado mais justo pelo que foi o jogo, né? E é difícil marcar 2 gols no Flamengo. A defesa do Flamengo toma pouquíssimos gols. O São Paulo acabou fazendo, esse é o lance da expulsão do Plata. Essa aí, teve uma expulsão que o cartão foi revertido, anulado na Libertadores. A outra está sendo discutida até hoje quanto ao Haas. Essa aí não tem nenhuma discussão, né? Então foi uma entrada violentíssima. Ele até pede desculpas lá para o Arboleda depois, e o jogo muda mesmo. E aí o Ferreirinha empata nesse lance, já com a participação do Mike, lateral da base, que tinha entrado, belo passe do Mike. E o São Paulo teve uma outra chance para virar depois com o Lucas e com o Luciano. O São Paulo, na verdade, né, Tironi, vinha de uma boa vitória sobre o Bahia, outra sobre o Vasco, empata com o Flamengo, renasce meio no campeonato. E o que me chamou muito a atenção foi a entrevista do Crespo depois do jogo, desnudando a atual fase do São Paulo, sendo muito sincero com o torcedor do São Paulo, mais do que qualquer cartola, né? A gente vai mostrar daqui a pouco a coletiva, as palavras do Crespo, mas antes, Casão, vou passar a bola para você, depois que a gente ouvir o Felipe Luiz falando de um lance que acabou sendo muito importante para a partida, que foi a expulsão do Plata, que tomou o cartão vermelho ali aos 22 minutos do segundo tempo, e aí o Flamengo estava na frente, tomou o empate, quase tomou a virada. Vamos ouvi-lo. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro
desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos, o jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz falando, não culpando o Plata, falando nunca vou culpar, a expulsão foi sem querer e tudo mais e tal. Mas fato é que a expulsão do Plata deixou o Flamengo numa situação complicada no jogo, tanto que tomou o empate, quase tomou a virada. E no campeonato. O Felipe Luiz está até meio resignado já, me parece. Não, vai ficar cada vez mais difícil e tudo mais. E aí, Casão? Se o Palmeiras ganhar do Santos, ele abre 3 pontos e 2 vitórias. Ele já tem uma vitória a mais. Se ele ganhar do Santos hoje, ele fica com 2 vitórias a mais que o Flamengo e 3 pontos. Esse empate foi péssimo para o Flamengo. Estou falando foi péssimo na questão de disputa de título, né? Disputa de título. Mas não é péssimo porque enfrentou um time que está no momento positivo de resultado, né? O São Paulo. São Paulo está encaixado. O São Paulo é uma equipe limitada para disputar títulos. Ok, eu gosto das entrevistas dele, eu gosto da postura dele, ele nunca está exaltado, mesmo quando ele vai criticar a arbitragem e tal, ele fala de uma forma mais serena, mesmo quando ele faz uma crítica mais dura ou se revolta por uma derrota ou um erro contra o time dele que foi determinante, ele fala de uma forma mais serena. Mas vamos lá, não vou culpar o meu jogador, a expulsão foi sem querer. Ok, tá certo, não tem que culpar mesmo. Mas, gente, são expulsões do mesmo jogador em sequência com modos diferentes. E ontem foi uma entrada dura, sem querer, mas outra situação diferente das outras duas, que o Plata se coloca numa situação que o árbitro pode interpretar como expulsão. Então, ok, não vou responsabilizar meu jogador, mas preciso conversar com ele, porque ele está tendo expulsões de formas diferentes, então alguma coisa está acontecendo. É isso, e tem outra curiosidade nessa história, né? Que ele super defendeu o Plata, foi sem querer e tal, eu nunca vou expor, não sei o que lá e tal. Vamos combinar que há um mês atrás ele falou tudo que falou do Pedro. Eu sei que eram circunstâncias diferentes, mas não é sempre também que ele olha, eu vou aqui eu vou proteger. Não, ele falou, expôs o Pedro, que depois, é verdade, reagiu, mas... É que é o oposto, né? O Plata é o oposto do Pedro. Exatamente. O Plata é excesso de voluntariedade e pouca técnica. O Plata me lembra aliás, muito útil em todos os times que jogou, aquele atacante, o Leandro Guerreiro, que foi do São Paulo, do Corinthians e tal, né? Então, é um atacante que tem poucos gols e tem um papel coletivo de marcação, pressão muito importante. E até por isso ele está sempre envolvido em lances, como o Casagrande falou, de cartão amarelo / limite de cartão vermelho. Ele faz a marcação que o Pedro não consegue fazer. Sabe por que ele não rifa o Plata também? Porque é isso que ele pede para o jogador. E segundo, ele está sem o Pedro e pode ficar sem o Bruno Henrique, que vai ter o recurso jogado na... Então ele vai precisar do Plata no Brasileiro de qualquer jeito. Talvez não na final da Libertadores, mas no Brasileiro vai precisar e muito. E acho que essa situação, o Flamengo, para mim, a entrevista do Felipe tá ficando cada vez mais difícil, não é só pela consistência e regularidade do Palmeiras, é porque o time dele está, de alguma forma, também esfarelando por lesão e suspensão. Ontem era o recorde de ausências. Nada comparável ao São Paulo, tá? Nada comparável ao adversário. Mas estou falando em relação ao Palmeiras. Palmeiras tem poucos jogadores fora. O Palmeiras exibe uma vitalidade e uma capacidade de revezamento grande.
A média de idade do time do Palmeiras é muito mais baixa que a do time do Flamengo. Então, o Flamengo está chegando no final da temporada com a língua para fora. E ontem, e quando um jogador vai expulso, esse esforço ele é maior, né? E tem acontecido mais vezes. Então, além de deixar o time com 1 a menos, o Flamengo jogou 30 minutos. Os jogadores tiveram que se desdobrar por 30 minutos. E aí ele tem que tirar os mais hábeis, mais cansados, porque com 1 a menos o Arrascaeta não vai aguentar, o Saúl não vai aguentar, né? Então, o Jorginho já estourou. Então, é essa situação para mim que o Felipe está se deparando. E aí, o Casão fez a projeção das 2 vitórias a mais do Palmeiras, que significa que o Palmeiras precisa tropeçar 2 vezes e o Flamengo ser infalível para ganhar o título até o final. Se o Flamengo tiver mais um tropeço até a final da Libertadores, basta mais um, talvez ele se dedique só à final da Libertadores. Essa é a questão. Começa a condicionar os jogadores, preservar, montar um time, porque a frente dupla vai ficando mais difícil. Acho que isso está na cabeça do Felipe. A próxima rodada, Tironi, o Flamengo recebe o Santos em casa. E é imperativa a vitória. Não pode ter outra situação. Porque aí o Flamengo joga com o Santos em casa e com o Sport já rebaixado durante a data FIFA na Arena Pernambuco. Se o Flamengo não fizer 6 pontos nesses próximos 2 jogos, me parece obrigatório, aí você pode encaminhar o título para o Palmeiras, de fato. Esses 6 pontos próximos são literalmente obrigatórios. Lembrando que o Boto, lá no começo do ano, falou que a prioridade do time é o brasileiro. Era o brasileiro. Tem uma postagem do Mauro César no blog dele aqui falando que, apesar do abatimento que o Felipe Luiz mostrou, ele tentou reanimar os jogadores do vestiário com palavras como devem continuar lutando, correndo, que o campeonato segue em disputa. Mas, de fato, também me chamou atenção isso, ele parecendo, não entregando os pontos, mas resignado. Vamos lá, acho que 2 pontos aí. Para ele é um cenário novo. Por o Abel, nem tanto, dupla competição na reta final. É verdade que o Abel nunca ganhou, em 5 anos, Brasileirão de pontos corridos e Libertadores. Só ganharam 2 portugueses. Jorge Jesus, com aquela diferença que a gente fala. O campeonato do Jorge Jesus brasileiro estava definido há muito tempo, antes de jogar a final da Libertadores. Isso. E Arthur Jorge. O Arthur Jorge fez uma coisa no passado que a gente não vai... O Abel pode até conseguir, mas é dificílima, porque ele foi com as 2 cabeças. Ele só foi campeão brasileiro na última rodada. Então ele não pôde tirar o pé do brasileiro. É difícil ganhar as 2. Agora, essa questão física, eu acho que o Casão foi cirúrgico na análise. E olha que a gente tem uma coisa nova a favor do Flamengo essa temporada, nesse aspecto físico / técnico. A Arrascaeta. Sim. Porque normalmente, nessa época da temporada, ele já estava acabado, já não estava jogando mais nada. Ele está ainda... Acho que o torcedor do Flamengo acende uma vela todo dia. O cara é o artilheiro do campeonato. Ontem ele foi bem marcado individualmente, apareceu em 2 jogadas, 2 gols. O do pênalti, que ele mesmo converteu, e a do gol do Samuel Lino, que ele foi disputar com o Arboleda lá no canto. Ele faz uma temporada muito acima da curva fisicamente, para o que ele era como atleta, tanto que o Bielsa reconheceu. Mas aí, chega uma hora que o cara não aguenta mais. Se ele for convocado agora, ele não tinha sido convocado na outra data FIFA. Se ele for convocado agora, é outro problema. Então a gente está analisando o Flamengo, mesmo que o melhor jogador do Flamengo esteja numa temporada muito acima da curva, fisicamente falando. Mesmo com o Arrascaeta assim, o time está sentindo. Dá para perceber, né? Então, e acho que a constituição do elenco, com essa média de idade, muitos titulares acima dos 30 anos, ou jogadores importantes acima dos 30 anos, ela dificulta nessa parte final da temporada, né? Então é um desafio para o Flamengo que vai além da técnica. E elas estão combinadas, essas 2 valências, como disse o Casão. A degradação física compromete a técnica, não tem como. O pênalti para o Arrascaeta, que o Pablo Maia chega atrás dele, ele cai e o Arrascaeta toma um monte de pênalti assim. Eu classifico como aquele pênalti marcado no Brasil. No Brasil, isso aí é pênalti. Se eu acho pênalti, eu não acho. Eu acho que não poderia não ser. Mas no Brasil, todo lance assim é pênalti. E aí, gente, não vou querer rebobinar a fita lá pra trás. Não dá pra você comparar isso com
aquilo que aconteceu lá no Morumbi, no 3-2. É um nível de erros completamente diferente, ou de discussão completamente diferente. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam, se foi pênalti, se não foi. Na minha visão, eu achei pênalti. Achei que o Pablo Maia chega descompensado, atrasado, ele tá na área, a área dele, o Arrascaeta se protege na área. Ali, ele toma a frente do Pablo Maia e o Pablo Maia vem atropelando. Eu achei pênalti, achei imprudência do Pablo Maia. São lances completamente incomparáveis. Aliás, aquela arbitragem, vamos repetir, do Ramon Abate-Abel, ela é incomparável com qualquer coisa que aconteceu no campeonato. Com a da Edna, com a de ontem e tal. Aquilo, tanto que ele não está apitando até agora. Ele era o principal árbitro do país. Aquilo lá fugiu de qualquer coisa razoável. E não foi apenas o lance do pênalti, mas pênalti de todos os tempos. Do Alan no Tapia. Aquilo lá não tem discussão. Não tem discussão. Né? Aliás, né, Casão, o Felipe Luiz falou do Plata, foi sem querer. Foi a mesma coisa que o árbitro e o Abel falaram do Alan no Tapia. Foi sem querer. Sem querer, dane-se. Foi falta, foi um atropelo. Foi um lance violento até. Porque ele escorregou e ele arrebentou o cara na passagem. Aquilo não tem discussão. E até hoje, o árbitro não apita. O árbitro vai ao STJD ainda. Então, ele está fora da disputa do campeonato, está faltando o árbitro, ele não pode apitar. Não tem comparação aquilo. Tem erro aqui, erro... Por exemplo, foi pênalti do Paulo Henrique no Arboleda, no jogo Vasco e São Paulo? Também, para mim. Então, você entendeu? São lances discutíveis. Do Jorginho no Gustavo Gomes, no outro do outro. Foi caseiro, não foi caseiro? Cara... Não há nada comparável que aconteceu no Morumbi em São Paulo e Palmeiras. Nesse ano, ainda não há. Espero que não exista outra coisa para a gente comparar até o final do ano. Mas aquilo não tem nenhuma comparação. Fala aí, Casão, para você, pênalti ou não? Ontem. Então, aquele ali, o árbitro marcou pênalti, porque aqui marca pênalti, como você falou, concordo com você, Tironi. Aí marca pênalti. Aí a torcida de São Paulino, a diretoria de São Paulo vai reclamar. Pô, isso aí manchou o campeonato e tal. Se o juiz não marca, a torcida do Flamengo ia reclamar e a diretoria ia falar que manchou o campeonato. Porque é uma jogada que pode ser pênalti, pode não ser. Uma jogada que aqui no Brasil confunde a arbitragem pela interpretação diferente que eles têm. Eu vi a jogada aí, entrou imprudente pelas costas do Arrascaeta. O Arrascaeta é menor, é mais leve, você entra duro por trás, você dá a possibilidade do árbitro interpretar pênalti. Então, naquela jogada, quando o Pablo Maia chega por trás, o Arrascaeta dobra os dois joelhos e cai, certo? E é uma jogada que quando você resiste a ficar de pé e o cara entra por trás e você cai, você não dobra o joelho, porque é chegada no meio das costas, você vai direto para frente. Você não dobra joelho. Dobra joelho quando você toma uma rasteira. Olha, vamos colocar na tela aí os próximos jogos juntos de Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Porque agora colocamos do Cruzeiro aí também, porque tá na briga, olha lá. O Palmeiras encara o Santos hoje, depois tem o Mirassol, depois tem o Santos de novo, o Vitória, e aí acho que agora encarar o Vitória tem outro cenário, vai encarar o Vitória vivo, né, Arnaldo? Fluminense brigando por Libertadores, Grêmio provavelmente lutando por nada, final da Libertadores, Galo e Ceará. O Flamengo tem o Santos, depois tem o Sport, bom pra ele, Fluminense, jogo duro, Bragantino, Galo, o Palmeiras na final, Ceará e Mirassol. E o Cruzeiro, que está correndo por fora, tem Fluminense, Vitória, Corinthians, Ceará, Botafogo e Santos. Se você olhar a tabela, talvez a do Cruzeiro não seja mais complicada. O Corinthians está pensando na final lá, o Ceará vai estar livre, o Botafogo ainda precisa fazer alguns pontinhos para garantir na Libertadores, o Juventude quase caiu e vai ter o Santos ali. A tabela do Cruzeiro não é ruim, Arnaldo. A tabela do Cruzeiro não é ruim. O que foi ruim foram 3 resultados daqueles imperdoáveis em casa, né? As derrotas para Santos e Ceará e o empate com o Sport. Faz o Cruzeiro se aproximar, fazer uma campanha muito boa, mas o que impressiona é o desempenho do Cruzeiro contra a turma de cima. O Cruzeiro fez 4 pontos contra o Palmeiras, 4 pontos contra o Flamengo. Sim.
O Cruzeiro venceu o Bahia as 2 vezes? Fez 12 pontos contra esses 2 times. Pensa. Cara, então, né? Só que 8, né? Pontos corridos é um pouco o que o Palmeiras vem ensinando nos últimos tempos. Às vezes você não precisa ganhar. O Palmeiras é o pior entre esses 3 no desempenho dos confrontos diretos no G6. E é o time mais confortável na liderança. Pontos corridos é isso. Não é necessariamente no grandão contra o grandão, no confronto direto. Né? E o Cruzeiro, lamentavelmente, e acho que é explicável, né? O técnico é recente, o elenco não foi formado por ele, não tem tantas opções como tem o Felipe Luiz e o Abel. Reformulou o elenco do campeonato em andamento, mas é um baita campeonato do Cruzeiro. Hoje ele é um intruso perto do investimento feito por Palmeiras e Flamengo, sobretudo na janela de meio de ano, é um baita campeonato do Cruzeiro. Ele não está ainda fora, não desistiu e ele ainda tem um plano B, que é a Copa do Brasil, né? Mas ali, entre Palmeiras e Flamengo, eu insisto na minha projeção. Se o Flamengo não ganhar os 6 próximos pontos obrigatórios, babau. 6 próximos pontos, 2 próximos jogos. Exatamente. Santos em casa, Sport na Arena Pernambuco. Aí, antes do Fla-Flu. Aí, porque aí o Fla-Flu é logo depois da data FIFA. A gente vai ver quais jogadores podem jogar ou não. E aí, depois, né, Tironi, Bragantino em casa, o Atlético lá no meio da questão logo depois da final da Sul-Americana, e aí a final da Libertadores. Acho que o Flamengo tem até o Fla-Flu 6 pontos obrigatórios. Se ele deixar qualquer coisa pelo caminho, vai acontecer que nem o Cruzeiro. Ele não chega mais. Tá aí, então, os próximos jogos do Flamengo. Bom, aí, galera, o News Sport de hoje sobre esse empate do Flamengo e o mais difícil de ver o Flamengo deixando o Brasileirão escorrer entre os dedos é ter que ouvir esses paulistas, esses torcedores paulistas, Tironi, Arnaldo e Casagrande comentar sobre o nosso Flamengo. Porque se o Flamengo tivesse ganhado hoje, estava vangloriando, falando um monte do Flamengo, relevando lá em cima. O Flamengo também, pelo amor de Deus, cara. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, cara, não adianta o Flamengo fazer aquele jogaço, ganhar do Palmeiras lá dentro do Maracanã, ganhar no Allianz Parque e contra os outros fazer esse tipo de jogo. Porque a gente tá perdendo o Brasileirão, não foi só aquele jogo de ontem. Agora é chorar o leite derramado sim, mas contra o Fortaleza, Grêmio, Bahia e uma série de outros que a gente deixou a desejar. O Plata foi muito juvenil, cara. Muito juvenil. Quando ele joga demais, mas eu me irrito quando ele pega a bola. Eu me irrito quando a bola vem nele e ele toca com um lado de fora do pé. E aí chega com as travas. Pra quê, cara? Fosse ali próximo da nossa área, tudo bem. Mas lá no ataque, pra que aquilo? Mas é fácil falar agora, né? Depois do ocorrido. Agora é levantar a cabeça, sacudir a poeira, juntar os cacos. E vamos focar no Santos. Ganhar no Santos dentro do Maracanã, ganhar do Sport para não dar chance. Vamos brigar até o final. É isso, ponto. Não tem muito o que fazer. Beleza? O vídeo é só se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda com like, compartilha, comenta. Deixe sua revolta também. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.